E o objetivo do Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, celebrado hoje, é promover o prazer da leitura, a proteção dos direitos autorais e homenagear os livros e seus autores. A data foi criada pela Unesco para incentivar a leitura, aumentar a consciência sobre a importância dos livros para o desenvolvimento humano e a construção da paz. Para falar sobre o assunto, recebemos o professor doutor em educação Ivo Dickmann, que também é escritor e editor de livros. Professor, muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Obrigado, Fábio, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que me apaixona há muito tempo. Pois é, um tema apaixonante, é meio romantizado, né, até o dia hoje, assim. Mas, assim, não é nada fácil ser autor, editor, escritor no Brasil de hoje, né, professor? Não é, infelizmente, né, Fabi, a gente gostaria de dizer que as notícias são excelentes sobre leitura e sobre produção de livros e não é, né? Embora haja uma diversidade muito grande de formatos de livro, de histórias e tudo mais, o Brasil, infelizmente, ocupa um lugar muito abaixo do que a gente espera de um país soberano, né, que gosta de ler, que produz autores de referência. Se nós pegar os prêmios Nobel de Literatura, né, nós não temos brasileiros e temos muitos países menores que o nosso em extensão e com muito mais reconhecimento. Então, é um grande desafio. Eu diria que o livro hoje, a leitura, é sem dúvida nenhuma um grande desafio. Aproveitando que você falou desses países, assim, qual a diferença de um povo que lê e não lê? Eu acho que a diferença é muito grande. Eu acho que a dimensão da soberania, que a gente tanto fala, né? Do diálogo, da tolerância, do respeito à diversidade, tudo isso passa por uma mente mais aberta, né? À leitura e às coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver todos os dias. E o livro traz isso pra gente. Eu falei um número ali na nossa abertura, né? De que você até que me passou, de 6,7 milhões de leitores a menos no Exato. Brasil nos últimos 4 anos. Isso vai piorando ao longo do tempo, professor? Infelizmente, nós estamos numa escalada para baixo, né? O que é uma pena, né? O nosso país perde em leitores, perde em pessoas que compram livros, né? Nos últimos anos aí, metade da população brasileira declarou nessa pesquisa que não leu um livro sequer. Isso é muito ruim, né? Então imagina que se essa pessoa que não leu, provavelmente não comprou livro. Eu acho que o que a gente precisa, talvez, Fábio, no nosso país, é criar essa cultura da leitura, o hábito da leitura, do livro, porque a gente dá muito presente para as pessoas, né? Então a gente poder criar essa cultura de dar livro de presente, porque se a gente olhar na história, como a doutora Carolina apresentou, ela tinha uma experiência de livro desde criança. Isso a tornou uma leitora e uma escritora. E talvez falta isso, né, nas nossas famílias hoje, né? O livro digital ajuda ou piora essa situação? Eu acho que tudo ajuda, tá? É. Desde que você possa criar um hábito, dedicar uma parte do dia para ler. Eu sempre digo para os meus alunos, né, Fabi? Você não precisa ler 100 páginas por dia. Se você ler 3 páginas por dia, você lê mais de 1000 páginas por ano. Isso é um livro gigante que muita gente tem medo, às vezes, de se aproximar. Então, o hábito é aos poucos, passo a passo, com certeza isso daria uma grande diferença. E tem para todo mundo, né? Com certeza. Hoje, porque assim, para ler essas 2 páginas por dia, pode ser qualquer coisa. Sem dúvida. Tem gente que gosta de ler literatura, tem gente que gosta de ler jornal, tem gente que gosta de ler revista, não importa o quê. Eu acho que o hábito começa pelo diariamente você fazer sempre a mesma coisa. E o hábito da leitura é o mesmo também. Começa lendo aquilo que você gosta, pode ser um gibi, história em quadrinho, mas leia. Professor, você trabalha como editor também, você tem uma editora, né? Como que a inteligência artificial veio também, né? Você falou que o livro digital ajuda, né? Porque tudo ajuda. E a inteligência artificial? Eu já recebi, por exemplo, no patrocinado, escreva seu livro, a inteligência artificial pode escrever o seu livro. E aí? Porque a gente sabe, né? Até para fazer trabalhos, sempre teve, a gente podia pagar para alguém fazer o trabalho, podia pagar para alguém fazer um livro, mas aí como é que entra a inteligência artificial nisso? A inteligência artificial pode ser um meio para você qualificar a tua escrita, pedir opinião dessa inteligência mostrando, né, a partir de certo estilo que você quer adquirir. Dificilmente um texto produzido pela inteligência artificial vai se comparar aos nossos grandes nomes da literatura mundial ou até mesmo da produção científica. Eu não acredito nisso, pelo menos nesse momento. Mas como uma ferramenta, ela pode ser muito útil e se isso fomentar nas pessoas o hábito da escrita e da leitura, ela cumpre uma função muito importante. Isso é bem complexo, né, professor? Sem dúvida. Vou falar um pouquinho então da tua editora. Você tem 2 livros para mostrar pra gente aqui. Perfeito. Eu trouxe 2 exemplos. A gente tem 2 braços dentro da editora, né? Uma que é mais no campo da literatura infantil, um projeto que a gente tem desenvolvido nas escolas públicas e privadas da região de Chapecó e do Brasil inteiro, né? Nós temos pessoas espalhadas, parceiras nossas em todo o Brasil, que é produzindo histórias com crianças. Se uma criança aprende desde cedo que ela pode ler, isso é ótimo. Se ela aprende que ela pode ser o autor, com certeza empodera e gera mais autonomia. E um outro braço que é no campo
campo acadêmico, mas também na literatura em geral. Aqui é o livro que a gente produziu da história do com a nossa grande colega, empresário, com a com a colega Juliana Julinhas, Vinhas, né? uhum. Que foi a escritora desse livro, né? Nós fizemos um processo de quase um ano, né? Contando a história e a trajetória do seu Nilo Toso. Quem quiser escrever um livro, procura você. Só me procurar Livrologia. no Instagram, editora Livrologia ou Ivo Dickman no Instagram. Vamos levar o Eduardo Prado, né? Que a gente falou no Com VG. certeza, já intimamos ele a escrever o livro dele, né? Professor Ivo, muito obrigada por ter vindo. Sempre é um prazer conversar contigo, a gente sempre aprende. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos muitas leituras. Obrigada.